Questão número 5 de quadriláteros. É uma questão bem complexa e eu escolhi esta questão para resolver por um motivo simples: mostrar algumas propriedades e organizações. É uma questão que deduz muito bem a matéria. Ele menciona que existe um polígono regular e este polígono necessariamente precisa ser igual a 4 lados ou maior do que 4. Então eu posso pensar num quadrado, num pentágono, num hexágono e assim por diante. Dentro desse esquema, desses polígonos, ele faz a pergunta da probabilidade da diagonal passar pelo centro do polígono. Nós sabemos que probabilidade, gente, é um cálculo feito por meio de uma divisão. São os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. No caso, eu estou lidando com diagonais. Portanto, no quadrado, nós temos esse desenho, são 4 lados, e vamos recordar aqui a fórmula da diagonal. A fórmula da diagonal é n menos 3 sobre 2. Vamos calcular então o número de diagonais que existe no quadrado. Nós temos 4 lados, 4 menos 3 sobre 2. Se você efetuar os cálculos, 4 menos 3 vai dar 1, sobrando apenas 4 sobre 2, ou seja, a metade de 4. Portanto, 2 diagonais. São apenas 2 diagonais que podem ser desenhadas. E não é difícil de imaginar. Nós temos essas 2 diagonais. Agora vem uma observação que é da pergunta. Dessas 2 diagonais, quantas são aquelas que passam pelo centro? Ora, o centro está aqui e existem justamente 2 diagonais. 2 diagonais ao centro, no caso do quadrado, equivalente ao valor. Agora vamos no caso do nosso pentágono. Número de diagonais, separando aqui os desenhos. Diagonais, n menos 3 dividido por 2. São 5 lados, portanto, d será igual a 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, portanto, sobram apenas 5. São 5 as diagonais. Total de diagonais. Vamos dar o desenho. Então, eu vou aqui primeiramente traçar essas 2. Agora mais 2. E agora, opa, já está aqui desenhada. Só falta mais uma? Sim. Aqui eu já consigo desenhar todas as diagonais. Perceba que meia volta no desenho já consegue definir essas 5 diagonais. Agora, olha onde está o centro do meu pentágono. Qual é o número de diagonais que passam pelo centro? 0. Não existe nenhuma diagonal aqui. Agora vamos no caso do hexágono. Nós temos 6 lados. Número de diagonais, n menos 3 sobre 2. E agora vamos ao valor. Nós temos 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3 dá 3. 2 dividido por 6 também dá 3. Portanto, nós temos 9 diagonais. 9 diagonais possíveis. Vamos a elas. Nesse ponto, nós podemos traçar essa diagonal, essa e essa. Neste ponto, essa diagonal, esta e esta. Neste ponto, essa diagonal, essa e essa. Neste ponto, essa diagonal, esta e uma última. Assim eu fecho o desenho. O meu centro não está muito bem desenhado, não fui um exímio desenhista aqui, mas dá para notar que existem 3 diagonais que cruzam o centro. 3 diagonais que cruzam o centro. Agora, meus caros, é importante perceber que no caso de polígonos ímpares, não existem diagonais ao centro.
apenas diagonais pares. E é importante perceber uma relação entre esses polígonos com números pares. Quando eu coloco n igual a 4, a diagonal é 2. Quando eu coloco n igual a 6, a diagonal é 3. Qual seria a lógica? As diagonais ao centro é sempre n dividido por 2. O número de diagonais ao centro é n dividido por 2. O número de lados dividido por 2. No caso de polígonos com lados pares. No caso de ímpares, não existe lógica. Portanto, na probabilidade, quais são os casos favoráveis? São as diagonais ao centro. Portanto, n dividido por 2. E os casos possíveis? São todas as diagonais. Todas as diagonais têm essa fórmula. n menos 3 dividido por 2. Agora, matematicamente, nós podemos copiar o primeiro termo multiplicando pelo inverso do segundo. N sobre 2, que multiplica 2 sobre n menos 3. Então, o inverso do segundo e o primeiro copiado. Aqui nós podemos eliminar o 2, o n também, chegando apenas a uma probabilidade de 1 sobre n menos 3. No caso, com n par. Esta seria a nossa resolução da questão.